Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Um programa que busca refletir sobre a interface entre os conhecimentos da doutrina espírita e a construção da nossa saúde. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema bastante importante que é o suicídio, sobre um aspecto particular desta questão. Recentemente saiu uma reportagem na BBC News falando sobre o suicídio e a fé, trazendo o aspecto de várias religiões acerca do suicídio. E nos chamou a atenção o fato de que nesta reportagem, quando se trata sobre o olhar da doutrina espírita, é feito um comentário de que a doutrina espírita, por mostrar as consequências do suicídio no mundo espiritual, com aquilo que vai acontecer com o indivíduo que comete o suicídio no mundo espiritual, isso traria muito mais angústia, ansiedade, preocupação para os entes queridos que permanecem aqui encarnados, do que trazer uma consolação, um alívio para essas pessoas. E aí nós caímos dentro de um contrassenso, uma vez que o grande propósito da doutrina espírita é justamente o propósito da consolação. É para isso que está aqui a doutrina espírita, trazer este conhecimento para que a gente possa compreender a existência e, ao mesmo tempo, que a gente possa consolar-se diante das dificuldades que nós encontramos no caminho. Por isso, aqui vale algumas reflexões. A primeira delas, mediante esse contexto que foi apresentado, refere-se ao próprio entendimento desse processo que vai acontecer com a pessoa que comete o suicídio. É preciso entender primeiro que nós somos um espírito imortal. Então nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, estamos numa jornada, numa caminhada evolutiva até que nós alcancemos a nossa perfeição, a nossa pureza espiritual, como, por exemplo, Jesus já fez essa caminhada, como nós já comentamos em programas anteriores. Então ele já alcançou esse estágio de perfeição espiritual e nós todos caminhamos para isso. Nessa jornada, nós estaremos transitando entre dois mundos, entre o mundo físico, o mundo dos encarnados, e o mundo espiritual, o mundo dos desencarnados. O nosso mundo de origem é o mundo espiritual. E o mundo físico é o mundo onde nós passamos transitoriamente para experimentarmos uma série de situações, de vivências que nos permitem evoluir, que nos permitem progredir, que nos permitem alcançar novos comportamentos, novas posturas em termos de sentimento, em termos de pensamento. Então a vida terrena ela é extremamente importante. Acontece que como nós transitamos entre esses dois mundos, nós somos o mesmo indivíduo que muda de lugar como uma pessoa muda de endereço. E isso faz com que os problemas que nós trazemos dentro de uma vivência dessa, ao mudarmos de plano, nós carregaremos ele conosco, ele não desaparece. E aí vem a primeira questão. O indivíduo que comete o suicídio certamente é uma pessoa que está vivendo um sofrimento psíquico muito intenso, a ponto de cometer o suicídio. Nenhuma pessoa comete o suicídio por algo muito simples ou por uma banalidade. Aquele indivíduo que toma essa atitude certamente está vivendo um contexto de sofrimento psíquico intenso e não consegue enxergar outra alternativa, outro caminho para a solução dos seus problemas. O suicídio hoje ele é um problema de saúde pública, porque nós vivemos um contexto em que muitas pessoas têm cometido suicídio e isso nos preocupa bastante.
É claro que dentro da doutrina espírita, como dentro das demais religiões, assim como dentro daquilo que a própria psicologia, a psiquiatria entende, o suicídio não é a solução dos nossos problemas. Ele não vai alcançar a solução das nossas dificuldades. Não é esse o caminho pelo qual a gente deveria optar. Existem opções melhores para a gente conseguir lidar com aquele sofrimento psíquico que a pessoa está vivendo. Na doutrina espírita, particularmente, o que nós vamos encontrar? Que como a vida é este contínuo, o que nós encontraremos após o nosso desencarne será o reflexo daquilo que nós vivemos enquanto aqui encarnados. Ora, se um indivíduo, enquanto encarnado, estava, por exemplo, praticando bem, vivendo, buscando melhorar a si mesmo o tempo todo, buscando cultivar pensamentos elevados, buscando vivenciar todas as virtudes que Jesus nos ensinou, como o amor, a fraternidade, a solidariedade, a resignação, a abnegação, a tolerância, a mansuetude, a fé, a esperança. Obviamente que essa pessoa, ao desencarnar, ela tem, vamos dizer assim, o seu campo, o seu padrão mental bastante favorável. Para onde ela vai? Ela vai para um ambiente em que os indivíduos no mundo espiritual estão vibrando da mesma forma, no mesmo padrão vibratório. Uma vez que no mundo espiritual, o que rege o mundo espiritual, o que rege os ambientes, é aquilo que nós pensamos, são os sentimentos que nós cultivamos dentro de nós. É isso que vai nos conduzir no mundo espiritual. Então, quando nós estamos nesse padrão melhor, certamente a hora que a gente chega lá, é este ambiente que nós encontraremos. Por outro lado, quando nós temos uma pessoa que está em intenso sofrimento psíquico e comete o suicídio, para onde ela vai ao desencarnar? Ela vai para um ambiente, ela é atraída por um ambiente onde outras pessoas também se encontram naquela mesma situação de sofrimento, de dificuldade, de muita angústia. Então ela não vai para um lugar tranquilo, em paz, num mar de rosas. Não é isso que ela vai encontrar do lado de lá. E o grande problema é que esse indivíduo, ao chegar do lado de lá, vai se deparar justamente com a situação de que a vida continua e os seus problemas íntimos, da sua intimidade, os seus sofrimentos, não estarão resolvidos, eles não estarão aliviados. Eles, na verdade, continuarão, a pessoa carregará o seu sofrimento. Ela vai junto com a pessoa e ainda se agrava pelo fato de que, vendo que tudo isso aconteceu e que o suicídio não foi a solução, ela não tem mais como retornar para aquela própria existência. Aquela ela não consegue mais cumprir. Então isso gera muito sofrimento para a pessoa que está do lado de lá. Mas isso não deve, de forma alguma, ser motivo para que os familiares, para que aqueles que são próximos das pessoas que cometem o suicídio entrem em desespero por conta disso. Porque nós temos que lembrar que, acima de tudo, nós temos Deus, com sua bondade infinita, com sua justiça infinita, com a sua misericórdia infinita, e que jamais deixa que uma criatura sua sequer seja desamparada. Nestes ambientes onde se concentram os nossos irmãos que, infelizmente, cometeram o suicídio porque não encontraram um outro caminho, eles encontrarão ali a ajuda. Eles encontrarão ali grandes trabalhadores do mundo espiritual para auxiliá-los a vencer aquilo ali, a vencer aquele momento de sofrimento. Então ali eles serão acolhidos de alguma forma. E conforme eles forem tomando a consciência daquilo que aconteceu, a consciência dos seus atos, a consciência sobre si mesmo, entendendo-se sobre si mesmo, aprendendo a perdoar-se até pelo seu ato cometido, eles vão ganhando novas perspectivas no mundo espiritual e vão se preparando para novas experiências.
entendendo, e é o que acontece geralmente com a pessoa que comete o suicídio, que ele precisa retornar à vida terrena numa nova existência para poder cumprir aquilo que ele não conseguiu cumprir na existência passada. Devemos entender que Deus sempre nos dá a oportunidade de crescer e de evoluir. Então a doutrina espírita ela vem trazer para nós uma mensagem muito consoladora, indicando que aquele que comete o suicídio, por mais que ele tenha cometido uma infração a uma lei divina, ele tenha transgredido a lei divina, que por aquele momento ele tenha se mergulhado naquela situação de sofrimento, ele não estará perdido ali. Pelo contrário, ele será acolhido, ele será assistido naquele momento e ele terá oportunidades infinitas, quantas forem necessárias, para que ele possa se reerguer, para que ele possa recomeçar, para que ele possa tomar novos rumos para a sua jornada. Então aquele espírito, aquele indivíduo, ele jamais ficará desassistido. E para os familiares que aqui ficam, fica a mensagem, o que nós podemos fazer por essa pessoa? Nós podemos orar por ela. É muita prece, muita oração, porque isso vai ajudar esta pessoa. Isso vai auxiliar esse indivíduo a vencer aquelas dificuldades. Aliás, isso vale para todo familiar nosso que desencarna. Quanto mais nós emitimos pensamentos de sofrimento, de angústia, isso pode inclusive ajudar a prejudicar aquela pessoa, ou seja, dificultar ela, porque ela vai captar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. Mas, se nós nos mantivermos em prece, pedindo a Deus que auxilie, que ajude, que dê força para aquela pessoa, ela vai conseguir vencer aquilo. E aquela situação que inicialmente é de sofrimento, é de muita angústia, a pessoa vai conseguindo se recuperar com o tempo. E é possível ela retomar e caminhar novamente. Quando a doutrina espírita traz para nós, né, a posição de que nós não devemos cometer o suicídio, é muito mais no sentido de que, olha, este caminho não é o melhor. Ele vai levar você a um sofrimento se você optar por isso. Esse sofrimento será temporário, mas ele vai acontecer. Você pode evitar este sofrimento procurando outros caminhos, outras formas de vivenciar o sofrimento, ou as dificuldades que a gente tem, as vicissitudes que a gente tem ao longo da nossa existência. Entendendo que todos os problemas que acontecem conosco, que vêm ao nosso encontro, eles são situações das quais nós necessitamos superá-las. Não significa que os problemas precisam ser resolvidos, mas eles precisam ser superados, eles precisam ser vencidos. Vencido significa, pode ser que eu consiga solucionar o problema, mas pode ser que eu aprenda a conviver com ele enquanto aqui estiver, para que a gente possa justamente crescer com aquilo, crescer intimamente, crescer desenvolvendo aquelas virtudes que Jesus nos ensinou, melhorando os nossos pensamentos, melhorando os nossos comportamentos. Esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Quando a gente entende isso, fica mais fácil perceber porque o suicídio não é o caminho. Mas para aqueles que cometem, embora terão todo esse sofrimento inicial, não será para eles uma condenação eterna. Eles vão ter a oportunidade de se reerguer e de também encontrar um novo caminho para a sua evolução, para o seu crescimento, uma vez que todos nós, todos que somos criaturas divinas, um dia chegaremos ao estado de perfeição. Ninguém está condenado ao sofrimento eterno, ninguém está condenado a se manter numa condição difícil, longe da felicidade que nós tanto almejamos. Então fica aqui para a nossa reflexão, para a nossa semana e para que a gente possa entender bem os conceitos que a doutrina espírita vem nos trazer sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe.